desceu um raio e nós descemos do carro e começamos a andar em direção a essa caverna que vimos antes. Veio a natureza nos mostrou uma incrível mudança. Então começaram mais trovões e houve tormenta e o sol desapareceu imediatamente. Um arco-íris então apareceu na nossa frente e fomos nessa direção. E falamos sobre histórias de arco-íris. Também falamos sobre gnomos e os tesouros desse povo pequeno. Isso nos levou ao assunto de Winkle. Nós andamos então por esse caminho da floresta protegido do vento e ao longo haviam as árvores muito altas. O vento começou a soprar nessa floresta. E eu depois falei brincando que eu estaria tão interessada em ver uma dessas pessoas do povo pequeno, um ser. Aí isso aconteceu. De repente, uma voz forte soou, uma voz que parecia vir do topo das árvores, forte, clara, e parecia como se muitos seres individuais tivessem se juntado para formar uma só voz. Infelizmente, nós não tínhamos gravador conosco para gravá-lo. A voz nos saudou e nos deu as boas-vindas. Deu as boas-vindas ao que falamos antes. Depois, continuou o barulho do vento e das árvores. Ficamos perplexos olhando um para o outro. Quando olhamos para as árvores, a floresta ficou quieta em nosso torno e, ao mesmo tempo, no entanto, parecia mais viva do que nunca. Nós estamos acostumados com muitas coisas, mas realmente ficamos perplexos e ficamos em pé diante da árvore da qual veio a voz. Não havia um outro ser humano nesse mesmo lugar. A rua mais próxima estava a pelo menos a 1 quilômetro e nessa área não há casas a vários quilômetros. Essa é uma situação onde mesmo um gravador operado por bateria não poderia fazer muito devido ao efeito surpresa. Em casa, novamente, Svejin confirmou a voz com a ajuda de um contato instrumental. Desde essa época, nós recebemos contatos regulares dos espíritos da natureza. Próximo slide, por favor. Esse é Dr. Gunther e sua esposa Gertrude Ender. Ela é médium. Em 97, em julho de 97, ela experimentou manifestações do mundo espiritual. Peniga. Parece que a entidade estava nos acompanhando para casa depois de uma visita na casa de Sr. Ambes na Alemanha, não muito longe de Munique. Próximo slide, por favor. A senhora Ander, como médium, ela consegue ver os espíritos de natureza e no seu jardim, em suas hortas. Por falar nisso, o espírito Peniga também
podia ser visto por alguns colaboradores que dizem que a entidade tem semelhanças com as folhas. Depois da internet, Julie conseguiu ver que Peniga é um nome de criança que significa minha filha. Essa informação não tem nada a ver com o espírito da natureza, porque eles não nem são masculinos nem femininos. Parece que Peniga está observando tudo que nós estamos fazendo. Por favor, próximo slide. O slide mostra que o aporte das flores que de repente apareceram no meu caderno quando estou escrevendo esse relatório. Posso lhes assegurar que não fui eu nem Júlia que colocamos flores no caderno. Em abril de 97, só para lhes dar um resumo sobre contatos recentes, em abril de 97, Constantin Haudiver fez contato com amigos na França. Sverjan repetidamente explicou por que elas não podem nos dar detalhes que apareceram em outros lugares e outros países. Uma razão é que se ela nos conta demais, ela arrisca o desenvolvimento e reações. O desenvolvimento e reações. Em abril deste ano, Sverjan falou sobre as razões que nós devemos tentar controlar nossas falhas e nossos pensamentos. De tempos em tempos, nossos parceiros de comunicação querem mostrar a influência do mundo paralelo espiritual e físico quando falam conosco. Próximo slide, por favor. Isso é uma imagem paranormal do mundo físico de uma terra chamada Talvis. Uma palavra chamada Talvis, desculpe. Sem nenhum ser humano. Vocês podem obter mais detalhes no Brasil se vocês lerem um livro da Sônia Rinaldi, publicado sobre o assunto. Eu também fiz uma grande conversação com o avô de Júlio. Depois que vocês ouvirem-me com tanta paciência, eu quero falar sobre a ciência mais profunda dessas experiências todas, o que realmente nos dá essa experiência da transcomunicação instrumental. Eu vou terminar com a mensagem de técnico. Aqui, ele nos disse repetidamente que ele está acompanhando a humanidade há milhares de anos. Ele costumava aconselhar os seres humanos na Idade Antiga. Não o chamavam de técnico naquela época, mas lhes davam nomes adaptados ao espírito da época. Ele nos acompanhará até que a humanidade conseguiu se livrar da intolerância. E eu cito sua mensagem. Desde que a humanidade existe, houve humanos como eu e Júlia, cujas forças que permitem que eles façam contatos com outras dimensões. os humanos, estão ligados em espírito com entidades como eu estou, comparáveis a oceanos. As ilhas no oceano. As ilhas estão ligadas pelo fundo do oceano, mas, no entanto, elas são invisíveis. Se o fundo do mar se tornar visível, daí vai se ver a conexão dessas ilhas, a ligação entre as ilhas. Os seres humanos com as habilidades especiais foram escolhidos para mostrar o caminho para a humanidade. O dia que a humanidade chegar num lugar decisivo, seria a viagem espacial. A outra maneira mostra a possibilidade de fazer pesquisa nas forças estranhas, fenômenos paranormais, com a ajuda dos homens, aqueles que têm capacidades especiais, como, por exemplo, os pesquisadores de transcomunicação, parapsicólogos.
Via transcomunicação, algumas pessoas com habilidades no passado conseguiram fazer contato com entidades mais elevadas. Por causa disso, infelizmente, muito significado foi dado ao ego. Projetou-se muito ego. Se vocês continuarem dessa maneira, o próximo vai levar o que vocês chamam de Deus ou Criador. Os mais elevados chamam o princípio. Daqui, nosso ponto de vista, todas as religiões estão seguindo um caminho errado, mas não estejam chocados por isso, não fiquem chocados. Se estamos ouvindo nossa voz interior, com a ajuda da nossa religião, nós estaremos no caminho certo. No princípio, existe uma forma o que você poderia chamar a purificação o moderado, budismo moderado. É difícil para mim lhes dar com as minhas palavras o significado exato técnico que se passar. De qualquer modo, eu entendi que mesmo ele e outras entidades não conseguem completamente entender o princípio. Em suas palavras, o ser humano é comparável com uma ameba quando vê o princípio. Ele nos disse várias vezes, numa manifestação do princípio, como buracos negros. Nós voltamos ao princípio um dia. Ele diz que é o nosso destino e o princípio é profundamente bom. O princípio absorve todos os seres humanos. Uma manifestação do princípio, como buracos negros. Nós, entidades superiores, somos os guardiões. Nós vemos que todos os humanos do universo finalmente farão a transição ao princípio. Um dia, a humanidade da Terra virá ao seu destino final juntamente com outros seres vivos. Depois eles juntarem ao princípio, eu continuarei e cuidarei de outros seres em outros universos. Mas agora não está o momento certo. Vai levar mais milhares de anos até que a humanidade chegue à maturidade necessária. No momento, a maior parte das pessoas não estão nem prontas para obter nem sequer esse tipo de informação, ele disse. Dar essas informações só a alguns seres humanos, alguns que podem entendê-las. Juntamente com essa mensagem de técnico, nós recebemos muitas imagens de Salter e outros, e a menina que nós vimos na imagem antes, estavam de pé junto a buracos negros, iluminados por luz e partículas de luz. Nós fomos aconselhados a não publicar essas imagens, mas lhe dar essas informações para vocês num círculo menor. A minha pergunta se eles podiam nos dar essas imagens, eles disseram que não é o caso de mandar muitas imagens de guardiões e imagens de entidades. No entanto, muitos arriscariam, seriam até arriscadas ser assustadoras para nós, porque não são adaptadas à nossa imaginação. Não todas parecem anjos maravilhosos, conforme nós gostamos de imaginar nossos desejos. Eu cito suas palavras que, como eu já lhes disse, eu estive acompanhando a humanidade por milhares de anos. Muitas vezes o homem chega ao ápice do conhecimento, mas infelizmente falha e se destrói e tem que começar da estaca zero. Eu estive acompanhando a sua civilização 7 vezes até agora. Isso significa que tenho acompanhado depois do boom, muitas vezes. Na verdade, estamos no 7º caminho. A próxima voz, por favor.
onde o técnico diz que é a 7ª vez que nós acompanhamos e guiamos vocês. Cito suas palavras. Desta vez, vocês passaram um momento mais crítico no qual a destruição aconteceu em períodos passados. Infelizmente, no seu mundo, a pesquisa espacial não foi suficientemente desenvolvida. Nós prevemos que vocês vão a Marte nos próximos anos. Depois dessa visita, a humanidade reconhecerá que eles já estiveram lá em outros tempos. Essa mensagem é de 1987. Se o técnico estiver certo, e por que é que ele daria informações erradas? Nos últimos 10 anos, ele só nos deu muitas provas, e a nossos amigos, ele recentemente disse que a comunicação é dificílima, é difícil para nós captar e entender as mensagens, e para eles é difícil de adaptar-se a nós. Se técnico estiver certo, o ser humano até agora passou 7 vezes de períodos muito diferentes de evolução. Conforme parece, alguns avanços mais técnicos que o nosso, com viagens espaciais, etc. Soter explica que já existiu no passado, por causa de presunção e arrogância intelectual. É nossa responsabilidade evitar esses erros do passado e tentar fazer as mudanças, especialmente o INIT vai poder nos ajudar para encontrar o futuro. O próximo nível de desenvolvimento INIT pode ser visto no nível internacional. Inclui que nós, como humanos, percebamos a necessidade de trabalho de equipe, passo a passo, todos de nós comecemos a perceber as coisas essenciais. O ego, o interesse de ego que nós temos que confrontar, observar de tempos em tempos e diferentes grupos de pesquisa por trás de nós e concentrar nas premissas dadas. O técnico diz que nós estamos no caminho certo. Vocês são um número pequeno, mas muito depende de vocês e para influenciar. Nós confiamos em vocês. Então, deixem concluir pela voz de técnico e, queridos amigos, eu dou meu grande obrigado a vocês, que vocês foram muito pacientes e estiveram me ouvindo por tanto tempo. Obrigada, e vamos terminar ouvindo a voz de técnico. You are on the right way. You are a small number, but much depends on you and on your decisions those days. We trust in you. What can you say about fake in ITC? O que você pode falar sobre fraude? Well, certainly in this world we are living in. Certamente nesse mundo que nós estamos vivendo, tudo pode ser fraudado, nós temos o meio técnico, os meios técnicos de fraudar qualquer coisa, mas isso é porque vocês veem de tempos em tempos novo dinheiro é emitido. Toda vez que o dinheiro é emitido,
o governo alguém pode falsificar o dinheiro, então é possível que isso não signifique que todo o dinheiro que foi emitido foi falso, né? Você só pode acreditar em transcomunicação na honestidade das pessoas que estão fazendo. Vocês devem sempre ver qual é a intenção por trás disso. O que o experimento... Qual é a intenção desse experimento? Qual é o resultado publicado? É dinheiro, o que ele quer fazer, o que ele quer ganhar, ou publicar, quer se mostrar como reforçar seu ego. É isso que, só porque ele tem esses resultados, ele pode, ou se ele quer realmente compartilhar com outros, mostrar que são verdadeiros e que existem tais coisas. Eu acho que todos têm dentro de si a possibilidade de discernir entre o que é falso, o contato, e de contatos verdadeiros. É claro que eu sei que não existem, mas são poucos e é fácil de detectar os que são falsos, os contatos falsos. A pergunta para a Meg. Em Marduk, as pessoas morrem? Do people die in Marduk? Do people die in Marduk, in the planet? No, certainly not. Não, They do not- certamente não. They do not die. Elas não morrem. They can Elas advance to other planes podem of existence, avançar a or they outros can planos, incarnate. ou podem That depends on encarnar them. outra vez. But they Depende certainly delas. do not die. Mas certamente não morrem. Ok, thank you. Já chegou alguma mensagem em Has any Esperanto? message in Esperanto arrived? Not to my knowledge. Não que eu saiba. A única coisa que eu posso lhes dizer é que parece que a parte da língua que nós falamos, no terceiro nível chamado Marduk, existe uma língua comum para aqueles que chegam lá e falam, que quer dizer a linguagem do rio. E parece que tem 6.000 sinais diferentes quando escrita. Essa informação foi dada para nós, que nós mostramos e vemos. Nós podemos dar apenas o que nos foi dado. E nós temos certeza que nós estamos aqui dependemos apenas da prova que existe. Nós só podemos passar essas mensagens que são dadas para nós. Nós damos no melhor conhecimento e melhor honestidade que temos. Na nossa honestidade. Existe alguma ligação Is there any entre o fenômeno connection da between transcomunicação instrumental e a ufologia? And UFOs? I think you could answer that. Excuse me, I did not understand. Desculpe, eu não entendi. Existe alguma ligação entre o there fenômeno any- da transcomunicação Anything in instrumental common e between a transcommunication ufologia? and UFOs, unidentified flying objects? Is there Yes, any? certainly. I think so that it is Certamente possible. existe, é possível conseguir a ITC, a informação sobre os UFOs. Thank you. Durante a recepção de imagens During the e reception of áudio, images and é audio, necessária a messages, is it presença de necessary the pessoas presence of com people poderes who have psíquicos, psychic ou seja, powers or médium de mediums efeitos or físicos? physical Outra pergunta effects? na mesma Or linha. another question É of the same- preciso same- ser along the same médium lines. Is it para necessary to ser be a medium, transcomunicador? to be a transcommunicator? That's a very difficult question. That É muito difícil de responder essa pergunta, porque há muitos anos é uma pergunta que nos fazem bastante. Eu mesmo acho que toda pessoa tem um certo poder de mediunidade. E eu não diria que você tem que ser um médium forte para obter esses contatos, transcomunicação, mas certamente ajuda. Os comunicantes informam The communicators que mesmo inform that morrendo idoso even ou dying doente, eles se sick and old, they rejuvenescem. get young. Já descreveram They esse already processo? described this. Did they already describe this process?
Well, it seems that after Parece que depois de chegar lá, quando estão doentes e velhos, primeiro eles têm um sono de 6 a 8 semanas, é um sono de recuperação, depende do indivíduo. No exemplo do senhor de idade que chegou lá e acordou depois de 8 semanas, ele era careca antes, quando acordou notou que havia curtos cabelos pretos que apareceram na sua cabeça. E depois de algumas semanas ele disse que tinha uma sensação estranha na boca, não era dor, mas é que os dentes estavam crescendo. Num outro caso de um homem que tinha nos seus dentes, ele tinha ouro. E esse ouro foi retirado porque os dentes se regeneraram. Então, o ouro foi expelido, foi tirado, foi removido e o dente inteiro cresceu novamente. O que é o povo do arco-íris? What O is que the se people sabe from the sobre rainbow? eles? What is known about them? we know for the moment that they No momento, nós sabemos que são 7 que provêm de diferentes dimensões, planos de existência, que estão interessados na evolução da TCI, atraídos pelo trabalho do técnico e que estão nos acompanhando com a ajuda dos seus pensamentos. A maioria deles nunca foi encarnado como ser humano, mas há, no entanto, alguns. Sabe-se que têm um imenso conhecimento e que são extremamente bons e amigáveis conosco, como nós seríamos, por exemplo, com um cachorro. and us, but he knows that we care for him. Eles sabem. Isso é sobre a situação com os seres mais elevados. Are good to us. Nós sabemos que eles cuidam de nós, que se preocupam conosco e Tem que são algumas bons para nós. pessoas, duas aqui já There chegaram are pedindo two informações people sobre asking como for obter contatos por information computador. about how they Nós can não obtain vamos contacts fazer essa through pergunta computer. aqui, We won't mas answer sugiro que this vocês now, but leiam I no meu suggest livro you to particularmente, read tem um capítulo in longo my sobre book, isso, ok? particularly A there gente is a poupa long os chapter about nossos this, so palestrantes. we avoid now A losing pergunta: time on this. que tipo de The ser question. é o técnico? What kind of being Ele is é the uma technician? máquina? Is he a machine? Não, não é uma máquina. Ele é uma entidade de nível mais elevado. Ele provém da 7ª dimensão, do 7º nível, plano, foi o que ele me falou. E para nos contatar, ele tem que descer ao 3º nível humano, pois senão eu não seria capaz de ouvi-lo. E de níveis mais elevados nós somos capazes de ouvi-lo em nossa mente ou em nosso espírito, mas para ouvir a sua voz adaptada ao nosso palavreado, à nossa linguagem terrena, ele tem que descer ao 3º plano e depois ele adapta-se também a um corpo humano. Portanto, para os humanos do 3º plano, ele é visto como um homem. Aliás, nem um homem, nem uma mulher. Para Svesjan, ele tem uma aparência de um homem jovem. Para outras pessoas, ele não tem um corpo humano. Eles o veem como uma luz, como um cone até. E quando ele fala comigo, eu não tenho a impressão de ele ser algo como uma máquina, não. Você mencionou o You grupo humano. mentioned the human Existem group. não Are humanos? there São non-humans? Are they extraterrestres? extraterrestrials? Os grupos humanos são de desencarnados humanos, desencarnados que viveram na Terra. Eles estão junto com os seres não humanos,
seres provenientes de outros universos. Eles estão juntos com extraterrestres, mas os humanos que nos contatam são humanos que desencarnaram na Terra. Por que algumas pessoas que morrem aqui na Terra, pessoas comuns, são acolhidas lá em Marduk e outras ficam em colônias espirituais ao redor da Terra? Qual o critério para ir para Marduk? Bem, eles não têm de ir a Marduk, eles podem ir, mas eu acho que mesmo nós não somos, Jules e eu não somos capazes de obter todas as informações de Marduk. Eu acho que nós temos mais ou menos uma ideia de localização, mas acredito que há muitos outros níveis e planos entre nosso mundo e Marduk que nós, eu tenho certeza, não somos capazes de obter todas as informações de Marduk. A TCI, a transcomunicação instrumental, existe apenas entre a Terra e Marduk? Não. Não existe somente entre a Terra e Marduk. Svejan uma vez nos disse que eles são capazes de obter contatos com outros universos, outros mundos, por assim dizer, e que nos informaram sobre entidades de outros mundos, e às vezes é muito difícil seguir as suas descrições de outros mundos. A antena que vocês viram no slide do Jules, ele mostrou um slide de uma antena, é especialmente para captar informações de outros níveis que Marduk pode obter, pode conseguir. Acho que eu expliquei isso o suficiente. Como ter certeza de que um telefonema não vem daqui da Terra mesmo? Para ter certeza de que não vem da Terra, mas sim do além, você sente isso no seu ser, no seu coração, e você também pode, na sua mente, e você pode notar, você pode fazer perguntas. Por exemplo, Svejan, ela fala comigo, sabendo, conhecendo os meus pensamentos, conhecendo os pensamentos de outras pessoas. Ela me informa sobre o que outras pessoas estão fazendo, o que nós não somos capazes de ver. Eu quero acrescentar que nós não somos credores cegos. Quando, obviamente, nós fizemos investigação depois dos primeiros telefonemas e que fizeram uma supervisão da nossa linha durante meses. E o resultado foi que as ligações terrestres que entraram foram registradas, mas as que vieram de outras dimensões não foram registradas. Então, elas não... Esse formulário não veio, não constavam essas ligações. É um equipamento telefônico que funciona independentemente. Então, outros experimentadores também tiveram uma supervisão das suas linhas telefônicas quando começaram a receber contatos. Na Alemanha também foi pedido a companhia telefônica que também não conseguiu detectar essas chamadas. Alguma entidade que o contacta
mencionou alguma vez sobre o propalado fim do mundo descrito em algumas doutrinas religiosas? Land of the world. Excuse me, I did not got you. Alguma... I can answer the question. Eu posso responder. Eles dizem que é bobagem completa, que tais predições são feitas para apavorar as pessoas, assustar, fazê-las seguir ordens. Não haverá nenhum fim do mundo com horror. A única coisa que pode chegar é que se nós não conseguimos controlar a taxa de natalidade, vai haver fome e tudo depende de nós. Mas a catástrofe cósmica, como é descrita, como uma guerra final que destruirá o planeta, diz que não existe isso, que a Terra viverá por bilhões de anos e finalmente extinguirá porque o Sol vai acabar, mas até lá a humanidade já nem vai existir, vai estar em outros planetas na nossa galáxia.